Graça e paz, irmãos. Felipe Paulino falando. E hoje nós vamos conversar um pouquinho no nosso papo reto sobre o grão de fermento. Sim, Jesus usou em uma das suas parábolas, lá em Mateus 13, do 33 ao 34, ele usou o fermento para explicar como seria o reino dos céus. Pois bem, vamos falar de algo tão pequenininho, como que o fermento, algo tão pequeno, pode ser tão grandioso para exemplificar o reino dos céus. Pois bem, vocês sabiam que o grão de fermento, ele, com apenas 10 gramas dele, você consegue fermentar uma massa de forma eficiente de até 1 quilo de farinha? Ou seja, é basicamente uma proporção de 1 para 100. É algo fantástico. E quando nós falamos de fermento, nós temos que lembrar, ou pelo menos associá-lo, com a nossa graça, a graça de Deus. Sim, a graça de Deus. E ao longo dessa conversa, você vai entender o porquê. Pois bem, você tem que entender a primeira vez que o fermento ele entra em contato com a massa, com a farinha, ele já começa a agir imediatamente. Sim, é a mesma forma, é a graça na nossa vida. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos a sua graça e ela entra em ação imediatamente, sem algum tipo de carência nenhuma. E outra coisa muito interessante, a graça, assim como o fermento, quando ela começa a agir, ela não vai parar de agir até que ela alcance o seu objetivo final. A graça, ela tem um papel fantástico na vida do cristão, assim como o fermento, quando ele entra em contato com a farinha, ele começa a fermentar, a levedar toda aquela massa e ela só vai parar quando toda a massa estiver fermentada. Outra coisa interessante nós podemos falar sobre o fermento é que o produto final daquela massa levedada, é um produto totalmente diferente, totalmente diferente. Você vai ter uma massa maior, expandida, com um aroma diferenciado, você vai ter uma massa com um sabor diferenciado. E assim também é a graça na vida de um cristão. A partir do momento que ela atinge e começa a fazer efeito na sua vida, você se torna uma pessoa totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas eu quero te chamar a atenção para um pequeno detalhe. Sim, existe uma observação bem sutil em que o fermento, por si só, ele não consegue agir dentro de uma massa. Ele precisa de algo especial. Sim, se você simplesmente pegar um grão de fermento, que nós conhecemos hoje como aquele grão seco de fermento, e largar dentro de um saco de farinha, de 1 quilo de farinha, ele não vai agir. Ele precisa de um algo a mais, e esse algo é a água. Sim, a água. E assim como nós temos a água ajudando a fazer o processo de fermentação, nós também temos o Espírito Santo, que por muitas vezes é citado como águas, rios de águas vivas, fluindo do trono de Deus. Nós temos o Espírito Santo somando forças com a graça, para que nós possamos alcançar uma massa então levedada, para que o processo de fermentação ele possa acontecer. Então vamos lá. Por que então eu teria uma massa? Qual seria a grande vantagem de eu ter uma massa fermentada? Pois bem, já falamos que o seu produto final ele vai ser diferente. Mas então do que adianta, por exemplo, o crescimento? Por que eu tenho a intenção de ter uma massa maior? Pois bem, vamos falar então agora de pães. Se você não entende um pouquinho de pães, a gente vai falar aqui rapidamente um apanhado de por que é interessante nós termos uma fermentação no pão. A primeira delas é muito óbvia. Quando você tem uma massa fermentada, aquele fermento ele começa a produzir gás carbônico e agir junto ao glúten dentro de um pão. E a grande vantagem disso é que com uma massa mais fermentada, uma massa expandida, você consegue ter uma massa mais fofa. Você consegue comer aquele pão de uma maneira diferenciada. Se você já teve a oportunidade de experimentar um pão sem fermento e você comeu depois um pão com fermento, você percebe que a digestão ela é mais fácil, a mastigação ela se torna mais fácil também.
Isso é uma grande vantagem. Então, assim como ter uma massa fermentada, uma massa maior, uma massa expandida, é interessante para o nosso paladar, também é para o Senhor que a sua obra, que a sua graça haja em cada um de nós, para que nós possamos estar mais completos, estarmos desenvolvidos para fazer a sua boa obra aqui na terra. E eu quero te chamar a atenção para mais um detalhe. Quando nós fermentamos um pão, a sua digestão ela tem uma facilidade maior. Por quê? O fermento ele começa a agir diretamente nas moléculas daquela farinha e começa a, por si só, digerir, quebrar algumas moléculas. Então, perceba que a graça de Deus em nossa vida, ela também tem a capacidade de começar a adiantar algumas coisas, quebrar alguns problemas que nós temos dentro de nós e nos tornarmos melhores. E quer mais um segredo profundo? O fermento ele tem a capacidade de ajudar aquela massa a captar mais água. E olha que legal. Se você tem uma massa pouco fermentada, ou uma massa também pouco hidratada, com pouca captação de água, você vai ter um pão bem esfarelento, você vai começar a ter um pão bem mais frágil, né? Talvez crocante demais, e qualquer toque que você faça nele, ele começa a se desmanchar. Pois bem, isso é um mistério fantástico que nós temos quando a nossa massa ela não está fermentada o suficiente, quando não está hidratada com as águas do Espírito Santo. Nós nos tornamos frágeis, nós nos tornamos crentes, cristãos, que são facilmente esfarelados, nós somos facilmente quebrados, isso é um grande problema. Então olha que fantástico, Jesus pega e usa o fermento como um exemplo do reino de Deus para mostrar que existe uma expansão que a graça cria dentro de nós. É uma expansão interna que nos ajuda a fazer crescer, nos ajuda a ter um processo de transformação que vai levar lá na frente a sermos pessoas melhores. Quanto mais nós sabemos utilizar da graça de Deus, quando nós utilizamos ela da forma correta, não para fazer tudo aquilo que nós queremos sem pensar nas consequências, mas sim utilizando da graça para fazer boas obras, para usarmos a graça, para captarmos mais das águas do Espírito Santo, nós temos um produto final mais forte, um produto final menos quebradiço, que tende a se romper com mais dificuldade. E então podemos fazer a boa obra do Senhor de maneira adequada aqui na terra. E eu te chamo a atenção agora, já no fim desse nosso papo, para um último detalhe. Sim, o fermento, né, a graça, como estamos comparando o fermento à graça, ele tem um ponto em que você leva a maior eficiência da sua massa final, mas se você deixar passar desse ponto, ou seja, se você usar demais desse fermento, toda aquela massa ela pode desandar, ela perde força e começa a ficar solada. Sim, exatamente isso que você já está pensando na sua cabeça. Quando nós utilizamos demais do fermento, quando nós utilizamos demais da graça e nós perdemos a mão, nós deixamos aquilo agir por muito tempo, nós temos um excesso do uso dela, nós começamos a desandar. E toda aquela massa fantástica que estava começando a expandir, se tornar aromática, com um paladar que teria um paladar fantástico, agora ela começa a regredir, e pode literalmente azedar toda aquela massa. E o pior, quando nós somos inseridos, né, essa massa ela é inserida em contato com outras, ela pode começar a contaminar também tudo aquilo que está ao redor. Então tome muito cuidado, meu amigo, minha amiga, a você que está hoje usando da graça exacerbadamente. Cuidado, porque você pode perder o ponto da sua massa e começar a regredir, a ponto talvez de ter que ser descartado, ser jogado ao lixo para começar tudo do zero. Sim,
O fermento, ele nada mais é do que a água agindo com a farinha. Hoje nós temos no mercado, você pode comprar um grão de fermento, né? Você compra um sachê, mas antigamente você não tinha isso. O fermento era feito somente misturando água com farinha, a matéria-prima bruta e o Espírito Santo. Então, quando você misturava esses dois, durante um processo muito demorado, você criava uma massa fermentando, e aí você conseguia separar aquela massa fermentada e colocar em outras massas. Mas hoje nós temos livremente acesso ao fermento pronto para ser adicionado na nossa massa. Sim, hoje nós temos livremente o acesso à graça, e que você possa ter a sabedoria em nome de Jesus para utilizar esse fermento da forma correta, para que a sua massa possa expandir, e então que lá na frente essa massa expandida possa se transformar em boas obras, como bons pães, ou até além, que você possa ser então uma nova mistura, né? Uma massa fermentada que possa ser utilizada em outras massas para continuar o processo de fermentação e dessa forma expandir o reino de Deus. É isso que esse ministério profetiza sobre a tua vida, que você possa ser fermento aonde quer que você toque e seja utilizado da forma certa, para que a massa não desande e sim possa fazer grandes fornadas de novos e novos cristãos convertidos através da palavra que sairá da tua boca. É isso que eu já te profetizo, meu irmão, que esse ministério te profetiza, e já creio que se cumprirá na tua vida, em nome de Jesus. Amém. E fiquem com Deus.